Oi, gente, aqui é o Lucas Luquezzi para comandar mais um papo de redação no seu rádio, tablet, computador ou celular. Muito obrigado pela companhia de vocês em mais um podcast que hoje se torna especial porque é sexta-feira, graças a Deus. Nossa, como a gente nem disfarça, nem disfarça que o dia é especial por ser sexta-feira, por ser o início do final de semana, em que a gente está aqui, mesmo trabalhando, muito mais empolgado para a gente poder aproveitar, né, o máximo que a gente puder desse final de semana. Só que com muita responsabilidade, é bom a gente ressaltar, inclusive para comemorar essa sexta-feira. Tô aqui com a Marília Mesquita, que adora uma sexta-feira, né, Marília? Sextou, Lucas Luquezzi, sextou para você que está nos acompanhando aqui pela 100.3 e também pelo nosso canal no YouTube. Que show demais! Olha, show, na verdade, por ser sexta-feira, mas pelas notícias aqui, olha só. Bandidos armados invadem residência, espancam idosa e roubam carro, joias e televisões. Complicado e preocupante, já já a gente trata sobre isso. Tem também, gente, o caso do idoso baleado após invadir o campus da Universidade Federal de Roraima e ameaçar um vigilante com faca. Já já a gente trata também desse assunto. Vamos falar também sobre a, digamos, desistência do governo de nomear o coronel Francisco Lisboa para o cargo de comandante do policiamento do interior. O governo disse que... O governo negou, na verdade, essa nomeação por meio de nota e já já a gente trata também a respeito disso. A gente também vai falar sobre a situação do fechamento da fronteira pela Venezuela com o Brasil. E também, gente, temos notícias aqui sobre atraso de pagamento de benefícios a agentes comunitários de saúde de Rorainópolis. Então, é uma sexta-feira que é especial por ser sexta-feira, mas pelas notícias aqui a gente tem só o que lamentar muitas das vezes, né? Eu diria assim. Então, fiquem ligados, esse é o Papo de Redação que está no ar agora. Então, quero falar aqui com a Marília Mesquita, vamos falar um pouco sobre polícia. Marília, vamos falar primeiramente sobre esses bandidos armados que invadiram residência, espancaram idosa e aí levaram carros, joias e televisões. Tá difícil viver aqui em Roraima, hein? Isso, Lucas. E foi uma família que viveu momentos de terror após 5 bandidos armados com faca e arma de fogo invadirem uma residência, espancarem uma idosa e cometer um roubo em uma residência na rua Cerejeira, no bairro Paraviana, na madrugada de hoje. Além deles roubarem, ainda foram aí muito covardes de agredir essa senhora. Sim. Quando os policiais do 1º Batalhão chegaram a essa residência, Lucas, eles encontraram a vítima, que é uma idosa de 68 anos, com o rosto todo machucado. Ela relatou que estava em casa, juntamente com o marido e a filha, quando os criminosos pularam o muro e anunciaram um assalto com violência. Na ação, a idosa foi covardemente agredida com socos no rosto e, segundo ela, foi ameaçada de morte. A mulher disse ter reconhecido um dos suspeitos, pois ele já havia prestado serviços em sua casa, e além disso, a mãe dele também já havia trabalhado na residência. Durante o roubo, foi levado um veículo Jeep de cor branco, joias e 4 televisões. A Polícia Militar fez patrulhamento na região, mas nenhum dos suspeitos foi localizado e esse caso será investigado pela Polícia Civil. Isso é só questão de tempo, né? Porque a gente tem um cara aqui que é especialista em bandido, especialista em prender bandido, que é o comandante da Força Tática, que eu acho que ele deve estar ouvindo a gente aqui. Um abraço, inclusive, para o Rondei Cruz, que eu acho que logo, logo ele deve estar prendendo esses criminosos aí, que é especialista em prender bandido. É com ele, é com a Força Tática. Enfim, né? Vamos não ver. Só com a força tática, né? Para os outros não ficarem com ciúmes, claro. né? A polícia militar como um todo, mas a força tática, ela tem essa peculiaridade Isso, o Bob, de ter uma ação mais rápida, né? Então, espero aí que a força tática ou outras guarnições prendam logo esses 5 bandidos covardes que, além de roubar uma residência, ainda espancar uma idosa. Sim. Realmente tem que ir logo para a cadeia. Pois é, eu digo assim por uma questão de... porque a Força Tática, na verdade, nesses últimos dias, por exemplo, a gente noticiou aqui até a captura de criminosos fora daqui de Roraima, né, com compartilhamento de informações com policiais de fora. Então, claro que eu quero exaltar aqui o trabalho
de todas as divisões da polícia, né? Primeiro batalhão, segundo batalhão, o Giro, né? Eu não vou nomear aqui para não ser injusto também, né, gente? Pelo amor São de Deus. muitos, a gente São acaba muitos. esquecendo. É verdade. Então vamos deixar para lá. Agora, o outro caso aqui de violência, de insegurança urbana, foi essa situação em que um idoso entrou lá, invadiu lá o campus da Universidade Federal de Roraima e acabou baleado, né? Ainda por cima ameaçou o vigilante com uma faca, né, Marília? Isso, né? Os idosos aqui estão diferentes. Aqui temos dois casos Situações de uma distintas. idosa que foi espancada e agora um idoso de 67 anos que foi baleado na cintura após invadir o campus da Universidade Federal de Roraima, que fica aqui no aeroporto, e ameaçar um vigilante com uma faca. E esse caso aconteceu na madrugada de hoje também. Então, a madrugada de sexta já começou aí bastante movimentada. O vigilante e o autor dos disparos, um homem de 46 anos, ele relatou o seguinte, que ele estava de serviço quando avistou o suspeito tentando arrombar uma porta, momento em que ele interviu e abriu a porta, mandando o homem parar, colocar a mão na cabeça, o que não foi obedecido e o suspeito acabou correndo. Após a fuga, o vigilante perseguiu o suspeito e o localizou escondido atrás de uma caixa d'água e, de acordo com o vigilante, o idoso ele estava armado com uma faca e foi em direção dele. E aí o que ocasionou aí esse disparo, o vigilante ele efetuou 3 disparos com revólver calibre 38, que um deles acabou atingindo o idoso. Depois de ter neutralizado o suspeito, o vigilante acionou o SAMU e a polícia militar. E aí, questionado sobre o revólver, o vigilante informou que a arma utilizada para efetuar os disparos estava guardada na reserva de armamentos da empresa, pois só tem permissão para portá-la durante o serviço. Uhum. O idoso ele foi levado ao Hospital Geral de Roraima, onde passou por atendimento médico, mas como não apresentava risco de morte, recebeu alta médica e foi apresentado na central de flagrantes para as providências cabíveis. Um caso como esse aí é até uma questão de provocação, eu diria, né? Tem um certo político que não gostaria muito de ter sabido uma notícia dessa, né? Enfim, fica aí o questionamento aí, vocês sabem quem eu estou falando, mas eu não preciso citar, né? Então, Marília, tem aí também aqui, gente, a negativa do governo de Roraima sobre a nomeação de um coronel investigado pela Polícia Federal, que aí chegou até a ser noticiado de que ele teria assumido aí o comando de policiamento do interior, né? Isso, Lucas. É o coronel Francisco das Chagas Lisboa Júnior, que o governo ele negou que ele tenha sido nomeado aí como comandante do Comando de Policiamento do Interior, a CPI. Ele é investigado pela suspeita de participar de um esquema de corrupção eleitoral nas eleições de 2024. A gestão se manifestou por nota assinada pela Polícia Militar, em que afirma que o coronel segue em função administrativa no quartel do Comando Geral. A corporação é chefiada pelo comandante-geral Miramilto Goiano de Souza, do qual ele foi subcomandante até ser preso em dezembro. E aí tem uma aspas da Polícia Militar. A Polícia Militar de Roraima esclarece que a movimentação de militares é um processo normal e administrativo que atende às necessidades da corporação, afirmou a corporação nesta sexta-feira, dia 10, sem deixar claro quem ocupa atualmente o CPI. No último dia 6, as páginas de Instagram do CPI e do comandante da divisão, o coronel Overlan Lopes Alves, divulgaram um vídeo no qual Overlan passa o comando para Lisboa, que agradece ao governador Antônio Denário, que é do Progressistas, e ao comandante-geral pela, abre aspas, grande responsabilidade comandar esses 14 municípios de Roraima, fecha aspas. E aí, procurado pela Folha de Boa Vista, o Lisboa afirmou que não chegou aí para o CPI. E aí tem uma aspas dele que fala o seguinte: foi só um vídeo, mas não teve nomeação, até apagaram os vídeos. Nem cheguei a ir, não teve passagem de comando e nada, declarou. Bem, o que a gente tem de informação, gente, é que na verdade foi uma minuta
não sei nem onde que foi parar, porque o Diário Oficial do Estado, inclusive foi destaque hoje na Parabólica, a nossa coluna de política da Folha, que está há quase 10 dias aí sem atualizar, né? Então, é uma semana, na verdade, né? Hoje é dia 10, né, Marília? Então, Isso. tá uma semana sem atualizar e a gente fica aí nas dúvidas sobre as nomeações, o que está acontecendo no governo, né? Engraçado, né? O Diário Oficial da União, o Diário Oficial do município de Boa Vista, o Diário Oficial dos municípios de Roraima, o Diário Oficial do Ministério Público, tantos diários oficiais importantes com vastas páginas, eles têm atualizações diárias, né? Um ou outro pode até demorar, mas no dia sai. Mas o governo ele tá com esse problema e não é de agora, gente. Faz bastante tempo que o governo de Roraima não tem atualizado frequentemente, né? E, inclusive, nesse tempo aí que a gente estava... a gente não teve oportunidade de saber as nomeações, por exemplo, se teve uma nomeação ou não do Coronel Lisboa para esse cargo de comandante do policiamento do interior, e aí saiu esse vídeo, né? Inclusive com um vídeo que o então comandante estava confirmando aí a passagem de comando para o Lisboa, né? Então, o que houve? Existe uma minuta de nomeação, só que, pelo que parece, o governo desistiu de nomear o Coronel Lisboa. Eu acho que dada a repercussão dessa nomeação, uma vez que o Coronel Lisboa foi exonerado exatamente do cargo de subcomandante-geral da Polícia Militar pela suspeita aí de participar de um esquema de corrupção eleitoral. E eu quero agradecer aqui a tua participação, Marília, desejar a você um excelente final de semana, um excelente sextou para você. Tchau, Lucas. Tchau para você que está nos acompanhando. Excelente final de semana. Juízo, se comportem. Até semana que vem. Valeu, Marília. Continuemos aqui. Agora vamos falar de Venezuela, né, gente? A Venezuela fechou a fronteira com o Brasil na manhã de hoje, exatamente no mesmo período em que o ditador Nicolás Maduro estava tomando posse para o 3º mandato. Ele dizendo ele que foi eleito, né, para o 3º mandato, né, numa eleição completamente cheia de controvérsias, acusações de fraude, né, não reconhecida por vários organismos internacionais, não reconhecida por países importantes, né? E o Brasil ainda está em cima do muro, né, cobrando atas eleitorais e tudo mais. Inclusive a oposição, na pessoa do Edmundo Gonzalez Urrutias, inclusive disse que as atas eleitorais elas apontaram uma vasta vantagem dele à frente de Maduro na eleição passada, né? Inclusive ele reivindica a posse dele como presidente da Venezuela. E é isso, gente. Por enquanto, o que a gente tem sobre a Venezuela é que ainda vive sob esse estado de exceção, esse estado de violações de direitos humanos, violação à democracia, até ao direito internacional, né? Enfim, muitas situações, muitas coisas que, infelizmente, ainda são negadas por certos grupos políticos, né? Por questões ideológicas. É lamentável que a ideologia ela seja tão profunda a ponto de cegar as pessoas de enxergar certos fatos, né? E, inclusive, o Maduro mandou fechar a fronteira com o Brasil, né? Também havia fechado com a Colômbia, e a principal justificativa, na maioria das vezes, é essas conspirações internacionais, né, contra o governo dele, para evitar com que forças, sei lá, tropas internacionais pudessem invadir a Venezuela. Olha só, é coisa de ditador mesmo, né, gente, essa situação. Militares da Guarda Bolivariana reforçam, nesse caso, a segurança lá em Santa Helena de Uairém, que é a cidade que faz fronteira com o Brasil, né? Santa Helena de Uairém, fronteira com Pacaraima, nossa cidade brasileira. E quando eu fiquei sabendo aí desse fechamento, eu busquei com fontes lá em Pacaraima que confirmaram aí que o clima até o momento é tranquilo, que dá para ver militares da Guarda Bolivariana na região lá para reforçar a segurança. E, inclusive, gente, sobre esse tema, o senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima, acionou o Ministério
das Relações Exteriores, solicitando providências imediatas para poder possibilitar essa reabertura de fronteira, que foi fechada unilateralmente pelo governo venezuelano. E no ofício que enviou ao ministro Mauro Vieira, o Irã destacou a gravidade da medida e o impacto sobre caminhoneiros brasileiros impedidos de retornar ao país, além do prejuízo ao fluxo comercial e humanitário entre as nações. Segundo ele, o governo brasileiro deve buscar de forma diplomática, porém firme, o diálogo com as autoridades venezuelanas, visando a reabertura da fronteira e ao retorno seguro dos caminhoneiros brasileiros ao nosso país. O Irã também ressaltou a importância de proteger a soberania nacional e o direito de livre trânsito dos cidadãos, e dizendo ele que essa medida está prejudicando o trânsito de brasileiros, principalmente caminhoneiros, que levam cargas de víveres e mercadorias essenciais para o povo venezuelano. Então, pelo menos quando a fronteira está aberta, há um pingo de bom senso, eu diria, né? Porque a Venezuela, ela é o maior parceiro do estado de Roraima, né? Eu diria. Eu diria não, na verdade os dados mostram isso. Então, isso prejudica muito a economia do estado de Roraima, né? Muitas carretas, né? Muitos cargueiros que levam a nossa carne, a nossa produção, especialmente carne lá para a Venezuela, para abastecer o país, né? Os venezuelanos. Imagine quanto é que deve ser o valor dessa carne lá, né, gente? Deve ser uma fortuna, né? Você conseguir comer lá, né? E é complicado, né? Aqui no Brasil a gente já está vendo essa dificuldade de a gente comer carne. Imagine lá na Venezuela, em que vive um estado de exceção, com falta de insumos, medicamentos. É triste o que o povo venezuelano está sofrendo. Não é à toa que eles vêm para cá para poder ter uma vida melhor. E ainda por cima, gente, muita gente é alvo de preconceito, né? Por uma questão linguística e também por uma questão de atitudes más de pessoas ruins que vêm para cá no meio dessa migração desenfreada, né? Falta realmente um empenho conjunto da classe política roraimense, em conjunto também com o governo federal, né? E, gente, pode esperar o que for desse governo federal, infelizmente não vai haver solução nenhuma, infelizmente, nesses próximos anos. Olha, vamos mudar um pouco de assunto, vamos voltar um pouco aqui mais para dentro do estado de Roraima. Um agente comunitário de saúde de Rorainópolis, que não quis se identificar, denunciou a prefeitura da cidade pelo suposto atraso no pagamento de benefícios aos servidores. Segundo esse denunciante, em fevereiro de 2024, solicitou a progressão funcional de carreira, um direito da categoria que garante aumento salarial de 12% a cada 3 anos. Ele relatou que o pedido foi deferido em setembro, mas o reajuste nunca foi pago. Além dele, cerca de outros 15 agentes comunitários de saúde e de combate à endemia se encontram na mesma situação. O denunciante afirmou que alguns colegas que atuam na sede do município já receberam a progressão, enquanto o restante não. E aí eu vou abrir uma aspa aqui para esse denunciante. Já fiz diversos requerimentos e não deram respostas. Outros colegas já estão recebendo a mudança de classe, colegas que trabalham na sede. Eu trabalho no Baixo Rio Branco. Além disso, também tenho direito a um adicional por qualificação profissional e gratificação por interiorização, mas não julgaram o requerimento feito no ano passado. É uma situação de descaso com o servidor público de Rorainópolis. E nós procuramos a Prefeitura de Rorainópolis para saber se existe a possibilidade de eles mandarem um posicionamento, né, para falar dessa situação, mas até o momento, nessa gravação do podcast, nós não recebemos nenhum retorno, mas evidentemente que o espaço segue aberto para qualquer tipo de esclarecimento. Então vamos esperar aqui com que haja uma solução, né, viável e pacífica para esse caso aqui. Uma situação de um cara que trabalha lá no Baixo Rio Branco, né, gente? Imagina a situação, né, bastante distante, né, gente? A região do Baixo Rio Branco, né? Acho que devia ter uma atenção ainda melhor, seja por quem quer que seja da classe política, né? Então, gente, eu quero agradecer demais a companhia de vocês em mais um podcast Papo de Redação com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes e companhia. Muito obrigado demais pela companhia de vocês. Eu sou o Lucas Lucchesi. Aproveito para pedir que vocês sigam as minhas redes sociais lá na Folha primeiramente no Instagram do Lucas Lucchesi aqui, nesse caso. Estou lá no Instagram,
Lucas Luquezzi. Se além de Lucas, tem Luquezzi, então vou pronunciar aqui meu nome, Luckezi, para facilitar a tua busca lá. A Folha BV está no Instagram, no Facebook, no X e no YouTube. Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube. E é isso, minha gente. Qualquer coisa, folhabv.com.br para qualquer notícia, viu? Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, um excelente final de semana e juízo para vocês e responsabilidade. Até segunda-feira, às 6 da tarde, se Deus quiser.